Vamos lá, pessoal, resumo do último dia do ESC, hoje o dia é mais curtinho mesmo, tá? Tem 2 hotlines e a apresentação da diretriz de saúde mental. E o grande destaque do dia, com certeza, foi o estudo Parachute que avaliou o sacubitril valsartana numa população de pacientes chagásicos com fração de ejeção reduzida, beleza? Então, o que o estudo fez? O estudo pegou a população, dividiu em 2 grupos, randomizou para usar sacubitril valsartana, o paciente poderia escalonar a dose até a dose máxima, e o grupo enalapril, que chegava no máximo a dose de 10 miligramas 2 vezes ao dia. Não chegou à dose máxima. Todas as diretrizes recomendam usar dose máxima tolerada dos medicamentos do IECA, do BRAD, todas as medicações. Eu não consigo entender por que continuam fazendo estudo que não chega na dose máxima de ECA. Não tem justificativa plausível. Ah, porque lá atrás o estudo foi com essa dose. Acabou, galera. A gente não faz isso na nossa prática clínica. Não tem sentido. Não é justificativa. Desculpa esfarrapada. Beleza? Como é que eles analisaram os desfechos? Vamos lá. Usou o que a gente chama de análise hierárquica. Usou 3 níveis de hierarquia. Primeiro nível, morte. Analisa os 2 grupos, vê quem morreu, quem não morreu. Quem não morreu, desce para uma segunda análise. Seria a análise de internações. Ninguém internou, última análise de BNP. Por isso que a gente chama de análise hierárquica e te gera uma conta chamada win ratio, né? Então, nessa análise hierárquica, o sacubitril valsartana ganhou, por quê? Deu quase empate, ele deu uma tendência discreta para o sacubitril valsartana em morte, uma tendência discreta em hospitalização também para o sacubitril valsartana, e o grande diferencial acabou sendo a redução do BNP. Se você for analisar numericamente, não foi tão expressiva assim. A média do grupo de BNP do grupo sacubitril valsartana foi 1.600, o outro 1.800, uma diferença de 200, uma diferença média de 200 de BNP, que não é nada assim significativo, nada gigantesco, tá? Então, na minha visão, é um estudo que autoriza o uso da medicação nesse nicho de pacientes, mas não demonstra superioridade do sacubitril valsartana em relação ao enalapril. As 2 drogas podem ser utilizadas, mas não demonstra nenhum grau de superioridade, tá? Outros estudos que foram apresentados, um estudo relacionado à investigação de Helicobacter pylori em pacientes pós-infarto, não mostrou benefício, rastreio geral em todo mundo. Talvez no paciente com anemia tenha algum grau de benefício você fazer rastreio de Helicobacter pylori. Outro estudo que eu achei muito interessante, Heart Your Heart, já foi apresentado esse estudo anteriormente, agora eles mostraram um segmento de 12 meses, que qual é o escopo desse trabalho? É justamente analisar a possibilidade de você recondicionar marca-passo. O paciente morreu, marca-passo está novo, está validado, está funcionando o marca-passo, tira o marca-passo do paciente que faleceu, dá uma limpadinha, né, dá uma esterilizada, dá uma revisada no marca-passo e implanta num paciente que está precisando. Isso foi feito em países em desenvolvimento, países mais pobres, e funcionou perfeitamente, com taxa de infecção inclusive mais baixa do que o marca-passo novo. Estudo bem interessante. Outro estudo que eu achei sensacional, o estudo Impact BP. Esse estudo foi feito numa região rural da África. Ele usou 3 estratégias para controle de pressão arterial, porque lá existe até alguma coisa parecida com a clínica da família que tem aqui no Brasil, só que lá o negócio é um pouquinho mais complicado, ainda mais a área rural, uma área super pobre. Eles pegaram o seguinte, inclusive a distância da maioria das pessoas para a clínica da família é em torno de 47 minutos, só para você ter uma ideia. Eles fizeram 3 estratégias. Primeira estratégia tradicional, o paciente, a hora que ele quiser, ele procura a clínica da família. A segunda, eles contrataram agentes comunitários de saúde, como já tem aqui no Brasil. Eles iam ativamente na casa para auxiliar, para deixar um aparelho para auxiliar na pressão arterial. E por último, além da questão da pressão arterial, tinha tipo um aplicativo que ajudava. E esse aplicativo o paciente poderia inserir alguns dados, né? Tinha uma coisa de tecnologia associada. Nesses 2 últimos grupos, o controle pressórico foi muito melhor e, principalmente, a adesão foi melhor, tá? Um detalhe importante desse estudo: quase 50% dos pacientes tinham HIV. Bizarro, né? Mas foi um estudo que mostrou que, às vezes, usando coisas simples, estratégias simples, políticas simples, você consegue aumentar o controle de pressão arterial. Outros estudos que foram apresentados, na parte da tarde, alguns estudos de cirurgia cardíaca. E o grande recado que fica nesses estudos de cirurgia cardíaca é que hoje existe uma tendência a tentar reduzir o tempo de terapia antiplaquetária dupla pós-cirurgia de revascularização. Fez cirurgia de revascularização, será que eu tenho que fazer 12 meses mesmo? A diretriz diz que se o motivo
cirurgia foi síndrome coronariana aguda, foi pós-síndrome coronariana aguda, tem que ser 12 meses. Mas esses trabalhos que foram apresentados hoje não mostraram isso, não. Talvez uma terapia ali de 3 meses seja seguro pós-cirurgia cardíaca, tá? E por último, apresentaram um trabalho que, não sei nem se vale o comentário, um trabalho sobre oclusão de auriculita em pacientes sem FA. Só que eles pegaram pacientes que foram submetidos à cirurgia valvar, que metade eram prótese mecânica. Então o paciente estava anticoagulado. Então, ocluir a auriculeta, para que esse paciente vai ficar anticoagulado? Obviamente, o estudo não mostrou absolutamente nada. Beleza? Galera, espero que tenham gostado da nossa cobertura completa. Falamos de praticamente todos os estudos aqui que foram apresentados no Congresso, todas as implicações clínicas. E se você quer continuar aprendendo mais com a gente, quero fazer um convite. Amanhã a gente vai fazer uma live exclusiva para os nossos alunos. Se você, ainda dá tempo de você entrar nessa live. Se você quer entrar nessa live, ó, escreve ESC25 aqui, que a gente vai fazer um grande apanhado de tudo que foi de aprendizado no ESC, que a gente pode levar para nossa prática clínica. Um abração.